O Grande Conflito. Ellen White. Capítulo 9. O Reformador Suíço. Na escolha dos instrumentos para a reforma da Igreja, o mesmo plano divino é visto como foi na formação da Igreja. O Mestre Celestial passou pelos grandes homens da terra, portadores de títulos e ricos em bens materiais, acostumados a receber elogios e homenagens como líderes do povo. Eles eram tão orgulhosos e autoconfiantes em sua ostentada superioridade que não podiam ser moldados para simpatizar com seus semelhantes e tornarem-se colaboradores com o humilde homem de Nazaré. Para os iletrados e esforçados pescadores da Galileia, foi estendido o convite: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Estes discípulos eram humildes e receptivos. Quanto menos houvessem sido influenciados pelos falsos ensinos de seu tempo, tanto maior sucesso poderia Cristo instruí-los e treiná-los para seu serviço. Foi assim também nos dias da Grande Reforma. Os grandes reformadores eram homens de vida humilde, homens, mais do que qualquer outros de sua época, livres do orgulho de posição e de influência da intolerância e corrupção do clero. É o plano de Deus empregar humildes instrumentos para obter grandes resultados. Então a glória não será dada aos homens, mas àquele que opera através deles, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Poucas semanas depois do nascimento de Lutero, em uma cabana no Mineiro da Saxônia, Ulrich Zwingli nascia em uma choupana de pastores entre os Alpes. A atmosfera que circundou a infância de Zwingli e suas primeiras lições foram apropriadas para prepará-lo para a sua futura missão. Trazido a cenas de magnificência natural, beleza e reverente sublimidade, sua mente foi muito cedo impressionada com um senso da grandeza, do poder e da majestade de Deus. A história de bravos feitos obtidas sobre suas montanhas nativas despertou suas aspirações juvenis. E ao lado de sua piedosa avó, ele ouviu as poucas, mas preciosas histórias da Bíblia, que ele reunira dentre as lendas e tradições da Igreja. Com ávido interesse, ele ouviu os grandes feitos de seus patriarcas e profetas, dos pastores que guardavam seus rebanhos nas montanhas da Palestina, onde os anjos lhe anunciaram o bebê de Belém e o homem do Calvário. Como João Lutero, o pai de Zwingli desejou uma educação para seu filho, e o menino foi muito cedo enviado para de seu vale nativo para a escola. Sua mente rapidamente se desenvolveu e bem cedo se tornou uma questão importante encontrar professores competentes para instruí-lo. Na idade de 13 anos, ele foi para Berna, a qual possuía então a mais proeminente escola da Suíça. Ali, entretanto, um perigo se levantou e ameaçava destruir o futuro promissor de sua vida. Esforços determinados foram empreendidos por frades para atraí-lo para um monastério. Os monges domicilianos, franciscanos, estavam em rivalidade pelo favor popular. Para assegurar a vantagem sobre seus rivais, eles não economizavam nos adornos de suas igrejas, na pompa de suas liturgias e nas atrações de suas famosas relíquias e imagens operadoras de milagres.
Os dominicanos de Berna viram que se pudessem ganhar este talentoso jovem estudante, eles assegurariam ganho e honra. Sua tenra idade, sua natural habilidade como orador e escritor e seu gênio para música e poesia seriam mais efetivos do que toda sua pompa e exibição em atrair as pessoas para os seus serviços e, deste modo, incrementar as entradas de sua ordem religiosa. Pelo engano e lisonjas excessivas, eles empregaram seus esforços para induzir Zuínglio a entrar para o seu convento. Lutero, enquanto estudante, havia-se enclausurado em uma cela de um convento, e ele teria se perdido para o mundo, não tivesse a providência de Deus o libertado. A Zuínglio não seria permitido encontrar este mesmo perigo. Providencialmente, seu pai foi avisado dos desígnios dos frades, e ele não tinha a intenção de permitir que seu filho seguisse a ociosidade e a vida inútil dos monges. Ele viu que sua utilidade futura estava em risco e orientou a voltar para casa sem demora. A ordem foi obedecida, mas o jovem não poderia estar muito satisfeito em seu vale natal. E ele depressa recomeçou seus estudos, fixando-se depois de algum tempo em Basel. Foi ali que Zuínglio primeiramente ouviu o evangelho da livre graça de Deus. Wittenbach, um professor de línguas antigas, tinha, enquanto estudava grego e hebreu, sido conduzido às Santas Escrituras. E deste modo, raios da divina luz eram irradiados nas mentes de estudantes sob sua direção. Ele declarava que havia uma verdade mais antiga e de valor infinitamente maior que as teorias ensinadas por estudiosos e filósofos. Esta antiga verdade era que a morte de Cristo é o único preço pelo resgate do pecador. Para Zuínglio, estas palavras eram como os primeiros raios de luz que precedem o amanhecer. Zuínglio foi logo chamado de Basel para entrar em seu ministério. Seu primeiro campo de trabalho foi em uma comunidade alpina, não muito distante de seu vale natal. Tendo recebido ordenação como um padre, ele devotou-se com toda a sua alma em busca da verdade divina, pois ele estava bem atento. Dizia um reformador contemporâneo: quanto deve saber aquele para o qual o rebanho de Cristo é confiado. Quanto mais ele pesquisava as Escrituras, mais claramente aparecia o contraste entre as suas verdades e as heresias de Roma. Ele submeteu-se à Bíblia como a palavra de Deus, a única norma suficiente e infalível. Ele viu que ela deveria ser sua própria intérprete. Ele não tentou explicar as Escrituras a fim de sustentar uma teoria ou doutrina preconcebida, mas manteve seu dever: aprender qual é o ensino direto e óbvio. Ele buscava dispor de toda ajuda para obter em pleno e correto entendimento seu significado. E invocou a ajuda do Espírito Santo, ao qual ele declarou, os revelaria para todos aqueles que o buscavam em sinceridade e com oração. As Escrituras, dizia Zuínglio, vêm de Deus, não do homem. E o mesmo Deus que ilumina dar-te-á a entender que a palavra vem de Deus. A palavra de Deus não pode falhar, ela é luz, ela mesma se explica, ela se revela, ela se ilumina. Ela ilumina a alma com toda a salvação e graça. Conforta em Deus, humilha. Assim, ela se perde e se nega e abraça a Deus. A verdade dessas palavras de Zuínglio tinha se provado.
faltando de sua experiência nesse tempo, ele escreveu depois. É falando, tá, pessoal? Tá errado aqui. Falando, tá errado o livro, tá? Falando de sua experiência neste tempo, ele escreveu: quando eu comecei a me entregar totalmente para as escrituras sagradas, filosofia e teologia universitária estariam sempre suscitando desagrado para mim. Enfim, isto que falo, você deve deixar tudo que engana e aprender o significado de Deus, explicitado puramente em sua própria e simples palavra. Então eu comecei a pedir a Deus por sua luz, e as escrituras se tornaram muito mais fáceis para mim, completou. A doutrina pregada por Zwinglio não foi recebida de Lutero, era a doutrina de Cristo. Se Lutero pega Cristo, dizia o reformador suíço, ele faz o que faço. Ele tem conduzido a Cristo muito mais almas do que eu, assim seja. Ainda assim, não levo outro nome que o nome de Cristo, do qual eu sou soldado, e que unicamente a minha cabeça. Nunca foi escrita uma única linha minha contra Lutero, ou de Lutero para mim. E por quê? Para que possa ser manifestado todos com uniforme o testemunho do Espírito Santo, uma vez que nós, que não tivemos nenhuma comunicação um com o outro, ensinamos a doutrina de Jesus Cristo com tal uniformidade. Em 1516, Zwinglio foi convidado para se tornar um pregador no convento de Einsiedeln. Ali ele teve uma visão bem próxima da Ali ele teve uma visão bem próxima das corrupções de Roma e começou a exercer influência como reformador, que seria sentida bem além de seus Alpes nativos. Entre as grandes atrações de Einsiedeln, acho que é isso, estava uma imagem da Virgem, a qual dizia tinha o poder de efetuar milagres. Sobre o portão do convento estava a inscrição, abre aspas, aqui pode ser obtida a completa remissão dos pecados, fecha aspas. Peregrinos em todas as estações recorriam à Capela da Virgem. Mas na grande festividade anual da sua congregação, multidões vinham de todas as partes da Suíça e mesmo da França e Alemanha. Zwinglio, grandemente aflito ante o cenário, aproveitou a oportunidade para proclamar a liberdade através do Evangelho para estes escravos da superstição. Não imaginem que Deus está neste templo mais do que está em qualquer outra parte da criação. Em qualquer lugar que Ele tenha fixado a vossa habitação, Ele está ao redor de vocês e ouve vocês. Que poder pode haver em trabalhos de nenhuma serventia, tediosas peregrinações, ofertas, orações para a Virgem e os santos, para assegurar para vocês o favor de Deus? Que significam as palavras multiplicadas em oração? Que eficácia há em um capuz polido e uma cabeça raspada, vestes compridas flutuantes ou chinelos adornados com ouro? Deus olha para o coração e nosso coração está longe de Deus.
Cristo, que ofereceu a si mesmo numa cruz, de uma vez por todas. Ele é o sacrifício, é a vítima que satisfaz por toda a eternidade pelos pecados de todos os crentes. Para muitos ouvintes, esses ensinos não eram bem-vindos. Era um amargo desapontamento para eles ser demonstrado que sua exaustiva viagem tinha sido feita em vão. Eles não podiam compreender o perdão oferecido gratuitamente através de Cristo. Eles estavam satisfeitos com o velho caminho para o céu, pelo qual Roma havia delineado para eles. Eles recuavam da perplexidade de procurar por algo melhor. Era mais fácil confiar a sua salvação dos padres e no Papa do que buscar a pureza de coração. Mas a outra classe recebeu com alegria as novas da redenção através de Cristo. As observâncias ordenadas por Roma tinham fracassado em vez de trazer paz para a alma. E através da fé, eles aceitaram o sangue do Salvador como propiciação. Estes retornaram aos seus lares para revelar a outros a preciosa luz que haviam recebido. A verdade era, deste modo, levada de comunidade em comunidade, de cidade em cidade, e o número de peregrinos para o convento da Virgem diminuíra grandemente. Houve uma redução das ofertas e, consequentemente, no salário de Zwinglio, que foi demitido por eles. Mas isto causou para ele apenas alegria, pois ele viu que o poder do fanatismo e da superstição havia sido quebrado. As autoridades da igreja não estavam cegadas para o trabalho que Zwinglio estava desenvolvendo, mas até agora, naquele momento, eles evitaram interferir. Esperando ainda segurá-lo para sua causa, eles empregaram esforços a fim de ganhá-lo com lisonjas. E enquanto isso, a verdade estava ganhando lugar nos corações dos povos. O esforço de Zwinglio em Einsiedeln o havia preparado para um campo maior. E nisto ele estava para entrar em breve. Depois de 3 anos ali, ele foi chamado para o ofício de pregador na Catedral de Zurique. Este era então a mais importante cidade da Confederação Suíça, e a influência exercida ali seria largamente sentida. Os eclesiásticos por cujo convite ele veio a Zurique estavam, entretanto, desejosos de ouvir qualquer inovação e resolveram instruí-lo quanto aos seus deveres. Você pregará toda a energia, diziam eles, para arrecadar ofertas da Assembleia, sem ignorar a menor. Você exortará a serem fiéis, tanto do púlpito quanto do confessionário, e pagarem todos os dízimos e oferendas, e a testificar pelas suas oferendas seu cuidado pela igreja. Você será diligente para aumentar as entradas que vêm dos doentes, das massas e, em forma geral, todas as ordenanças eclesiásticas. Assim como por admiração de sacramentos, por pregação e pelo cuidado pessoal do rebanho, adicionaram seus instrutores. Estas são também obrigações do sacerdote, mas para a execução desses você pode empregar um substituto para agir em seu lugar, especialmente na pregação. Você deverá administrar os sacramentos apenas para pessoas de distinção, e isto quando especialmente solicitado. Você não é permitido administrá-lo indiscriminadamente a pessoas de todas as classes. Zwinglio ouviu em silêncio a estes encargos e, em resposta, após expressar sua gratidão pela honra de ser chamado a este importante cargo, ele começou a explicar o curso que ele se propunha a adotar. A história de Jesus tem sido por muito tempo mantida fora de vista do povo. É meu propósito ensinar sobre o Evangelho de acordo com São Mateus, discorrendo unicamente das fontes da Escritura,
falando de todas as suas profundezas, comparando texto com texto e empregando fervorosas e incessantes orações para que me seja permitido descobrir o que é a mente do Espírito Santo. É para a glória de Deus, para louvor do seu único Filho, para a salvação de almas e para a sua instrução na verdadeira fé, que eu desejo consagrar o meu ministério. Embora algum dos eclesiásticos desaprovassem seu plano e se esforçassem por dissuadi-lo, Zwinglio permaneceu impassível. Ele declarou que não estava para introduzir nenhum novo método, mas sim o antigo método empregado pela Igreja em seu início, nos tempos de sua pureza. Já o interesse havia sido desperto pelas verdades que ele ensinava. E o povo se agrupava em grande número para ouvir sua pregação. Muitos que tinham há muito deixado de assistir às reuniões estavam entre os seus ouvintes. Ele começou seu ministério por abrir os evangelhos e ler e explicar aos seus ouvintes a inspirada narrativa da vida, ensinos e morte de Cristo. Aqui, como em Eisendelm, ele apresentou a palavra de Deus como a única e infalível autoridade e a morte de Cristo como o único completo sacrifício. É para Cristo que eu desejo conduzir vocês, para Cristo, a verdadeira salvação. Em torno do pregador se ajuntavam pessoas de todas as classes, desde líderes do governo e professores até artesãos e camponeses. Com profundo interesse, eles ouviam as suas palavras. Ele não somente proclamava o oferecimento de salvação gratuita, mas destemidamente censurava os enganos e corrupção daqueles tempos. Muitos retornavam da catedral louvando a Deus. Este homem é um pregador da verdade. Ele será nosso Moisés para nos conduzir fora das trevas deste Egito. Mas embora a princípio seu trabalho fosse recebido com grande entusiasmo, depois de um tempo a oposição se levantou. Os monges se colocaram para impedir sua obra e condenar seus ensinos. Muitos o assaltavam com chacotas e zombaria. Outros recorriam à insolência e ameaças, mas o Zwinglio suportava a todos com paciência, dizendo: se nós desejamos ganhar almas para Jesus, nós precisamos aprender a fechar os olhos a muitas coisas que nos fazem frente em nosso caminho. Neste tempo, um novo fator veio para avançar a obra da reforma. Um certo Luciano foi enviado a Zurique por alguns dos escritos de Lutero, por um amigo da fé reformada em Basel, o qual sugeriu que a venda destes livros pudesse ser um meio poderoso para a difusão da luz. Verifique se este Luciano possui prudência suficiente e habilidade. Se assim for, deixa-o levar de cidade em cidade, de vila em vila, de vilarejo em vilarejo, até mesmo de casa em casa, em toda a Suíça, carregando com ele os escritos de Lutero e especialmente sua exposição da oração do Senhor, escrita pelos leigos. Quanto mais forem conhecidos, tanto mais compradores eles concentrarão. Deste modo, a luz encontrou entrada. No tempo em que Deus está preparando a quebra das algemas da ignorância e superstição, então é que Satanás trabalha com maior poder para envolver os homens em trevas e segurar seus grilhões ainda mais firmemente. Como homens estavam se levantando em diferentes lugares para apresentar ao povo perdão, a justificação através do sangue de Cristo, Roma começou com renovação da energia a abrir seu mercado por toda a cristandade, oferecendo perdão
por dinheiro. Todo pecado tinha um preço, e aos homens era garantida a livre remissão dos pecados para o crime, se os tesouros da igreja fossem mantidos cheios. Deste modo, os dois movimentos avançaram, um oferecendo perdão de pecados por dinheiro e outro perdão através de Cristo. Roma permitia o pecado, fazendo dele sua fonte de renda. Os reformadores condenavam o pecado e apontavam para Cristo como a propiciação e o libertador. Na Alemanha, a venda das indulgências tinha sido comissionada aos freis dominicanos e era conduzida pelo infame Tetzel. Na Suíça, o tráfico foi colocado nas mãos dos franciscanos, sob o controle de Sansão, um monge italiano. Sansão já tinha feito bons serviços para a igreja, tendo garantido imensas somas da Alemanha e Suíça para encher o tesouro papal. Agora, ele atravessou a Suíça, atraindo grandes multidões, expoliando os pobres camponeses de seus parcos sem ganhos e exigindo ricas doações das classes abastadas. Mas a influência da reforma já fizera se sentir restringindo, embora ela não pudesse impedir o tráfico. Zwinglio estava ainda em Eisendown, quando Sansão, pouco depois de entrar na Suíça, chegou com seu comércio ilícito nas vizinhanças da cidade. Sendo informado de sua missão, o reformador imediatamente colocou-se em oposição a ele. Os dois não se encontravam, mas era tal o sucesso de Zwinglio em expor as pretensões do frei que ele foi obrigado a partir para outros distritos. Em Zurique, Zwinglio pregou zelosamente contra os negociantes de perdão, e quando Sansão se aproximou do lugar, ele foi encontrado por um mensageiro do conselho com uma intimação onde se esperava que ele se fosse. Ele finalmente assegurou uma entrada por estratagema, mas foi rejeitado sem a venda de um único perdão e logo em seguida deixou a Suíça. Um forte impulso foi dado à reforma com o aparecimento da peste, ou a Grande Morte, que varreu a Suíça no ano de 1519. Como homens eram deste modo trazidos face a face com o destruidor, muitos eram levados a sentir quão vão e sem valor era o perdão que eles tinham adquirido recentemente. E eles almejaram por uma base mais segura para sua fé. Zwinglio em Zurique caiu doente. Ele ficou tão mal que toda a esperança de seu restabelecimento foi abandonada. E foi amplamente circulada a notícia de que ele estava morto. Naquela hora de provação, sua esperança e coragem foram inabaláveis. Ele olhou com fé para a cruz do Calvário, confiando na toda suficiente propiciação pelo pecado. Quando ele voltou dos portões da morte, foi para pregar o evangelho com maior fervor do que nunca antes. E suas palavras exerciam um extraordinário poder. O povo saudou com alegria seu pastor amado, que retornava para eles na beira da sepultura. Eles mesmos tinham vindo das assistência a doentes e moribundos, e eles sentiram, como nunca, o valor do evangelho. Zwinglio tinha chegado a um claro entendimento de suas verdades e tinha mais completamente experimentado em si seu poder renovador. A queda do homem e o plano da redenção eram os assuntos sobre os quais ele meditava. Em Adão, nós estamos todos mortos, totalmente arruinados e em corrupção e condenação. Mas Cristo comprou para nós uma redenção eterna. Aleluia! Sua paixão é um eterno sacrifício e tem uma eficácia perpétua. Ele satisfaz a justiça divina para sempre em favor de todos aqueles que confiam nele com uma firme e inabalável fé. Ainda assim, ele fitava claramente que homens não estão livres por causa da graça de Cristo.
para continuar no pecado. Onde quer que haja fé em Deus, lá Deus habita. E onde Deus está, existe um zelo despertado, o qual abrange e conduz os homens às boas obras. Tal era o interesse na pregação de Zwinglio, que a catedral enchia-se a ponto de não comportar a multidão que afluía a fim de ouvi-lo. Pouco a pouco, da maneira que eles a podiam suportar, ele abria a verdade aos seus ouvintes. Ele era cuidadoso em não introduzir, a princípio, pontos que os iriam alarmar e originar preconceito. Seu primeiro trabalho era ganhar seus corações para os ensinos de Cristo e abrandá-los pelo seu amor e manter diante deles seu exemplo. E à medida que eles recebiam os princípios do Evangelho, suas crenças e práticas supersticiosas seriam inevitavelmente abandonadas. Passo a passo, a reforma avançava em Zurique. Em alarme, seus inimigos se levantaram para nova e ativa oposição. Um ano antes, o monge de Wittenberg tinha proferido seu não ao Papa e ao Imperador em Worms. E agora, tudo parecia indicar uma resistência similar às pretensões papais em Zurique. Repetidos ataques foram feitos a Zwinglio. Nos quartéis papais, de tempos em tempos, discípulos do Evangelho eram levados à fogueira. Mas isto não era o suficiente. O professor de heresias deveria ser silenciado. De acordo com isso, o bispo de Constância despachou 3 delegados para o Conselho de Zurique, acusando Zwinglio de ensinar o povo a transgredir a lei da igreja, ameaçando deste modo a paz e a boa ordem da sociedade. Se a autoridade da igreja fosse colocada de lado, ele argumentava, resultaria a anarquia universal. Zwinglio replicou que ele tinha estado por 4 anos ensinando o evangelho em Zurique, a qual era mais tranquila e pacífica que qualquer outra cidade na confederação. Não é, então, o cristianismo a melhor salvaguarda da segurança geral? Os delegados tinham exortado os conselheiros a continuar na igreja, fora da qual eles declaravam não há salvação. Zwinglio respondeu, não deixem que esta acusação os mova. O fundamento da igreja é a mesma rocha, é o mesmo Cristo que deu a Pedro seu nome, porque este o confessou fielmente. Em toda nação, qualquer que crê com todo o seu coração no Senhor Jesus Cristo é aceito por Deus, aleluia! Aqui verdadeiramente está a igreja, fora da qual ninguém pode ser salvo. Como resultado da conferência, um dos delegados do bispado aceitou a fé reformada. O conselho declinou de tomar ação contra Zwinglio. A reforma se preparou para um novo ataque. Roma, tá? Vou ler novamente. O conselho declinou de tomar ação contra Zwinglio. Roma se preparou para um novo ataque. O reformador, quando avisado dos planos de seus inimigos, exclamou, deixe que venham. Eu os temo assim como o penhasco saliente teme as ondas que trovejam os seus pés. Os esforços dos clérigos apenas fomentavam a causa a que eles buscavam subverter. A verdade continuou a se alastrar. Na Alemanha, seus adeptos, deprimidos por causa do desaparecimento de Lutero, se encorajavam quando viram os progressos do evangelho na Suíça. Assim que a reforma se tornou estabelecida em Zurique, seus frutos foram completamente vistos na supressão do vício e na promoção da ordem e harmonia. Paz tem sua habitação em nossa cidade. Nenhuma disputa, nenhuma hipocrisia, nenhuma cobiça, nenhuma discórdia. De onde pode tal união advir, senão do Senhor?
e de nossa doutrina, a qual nos enche com os frutos da paz e da piedade. As vitórias ganhas pela reforma motivaram os romanistas a empregar esforços ainda mais determinados para sua subversão. Vendo quão pouco tinha sido conseguido pela perseguição na supressão do trabalho de Lutero na Alemanha, eles decidiram enfrentar a reforma com suas próprias armas. Eles manteriam uma disputa com Zwinglio e, tendo disposto o assunto, eles fariam como certa a sua vitória, escolhendo eles próprios não somente o local do embate, mas também os juízes que deveriam decidir entre os contendedores. E se eles pudessem ter Zwinglio uma vez em seu poder, tomariam cuidado para que ele não os escapasse. Com o líder silenciado, o movimento poderia ser rapidamente subjugado. Este propósito, entretanto, foi cuidadosamente ocultado. A discussão foi marcada para ter lugar em Baden, mas Zwinglio não estava presente. O Conselho de Zurique, suspeitando dos desígnios dos papistas e avisados das fogueiras acesas nos quartéis papais para os que confessavam o evangelho, evitaram que seu pastor se expusesse a este perigo. Em Zurique, ele estava pronto para encontrar todos os militantes de Roma, as quais ela pudesse enviar. Mas ir a Belém, onde o sangue dos mártires da verdade tinham recentemente sido derramados, era ir para a morte certa. O Ecolampadius e Haller foram escolhidos para representar os reformadores, enquanto o famoso Dr. Eck, apoiado por uma hoste de doutores e prelados instruídos, era o campeão de Roma. Embora Zwinglio não tivesse presente à conferência, sua influência era sentida. Os secretários foram todos escolhidos pelos papistas, e a outros era proibido tomar notas, sob pena de morte. Ainda assim, Zwinglio recebia diariamente um fiel relatório do que era dito em Baden. Um estudante presente à disputa fazia um registro a cada noite dos argumentos que eram apresentados naquele dia. Outros 2 estudantes faziam a entrega destes registros juntamente com as cartas diárias de Oecolampadius para Zwinglio em Zurique. O reformador respondia, dando conselhos e sugestões. Suas cartas eram escritas à noite e os estudantes retornavam com elas para Baden de manhã. Para iludir a vigilância da guarda estacionada nos portões da cidade, estes mensageiros traziam cestos com aves domésticas em suas cabeças, e eles eram permitidos passar sem impedimento. Deste modo, Zwinglio manteve a batalha com seus astutos antagonistas. E trabalhou duro, disse Micônios, abre aspas, para sua meditação e assistência ao debate, e transmitindo seu conselho para Baden, do que poderia ter feito por disputar em meios aos seus inimigos. Fecha aspas. Os romanistas, cheios de antecipado triunfo, tinham vindo a Baden vestidos em seu rico vestuário e ornamentado com joias. Eles viviam luxuosamente, suas mesas eram servidas com as mais caras iguarias e vinhos escolhidos. O peso de seus deveres eclesiásticos era aliviado com divertimento e festejo. Era marcado contraste. Apareciam os reformadores, que eram olhados pelo povo como um pouco melhores do que um grupo de mendigos, e cuja alimentação moderada os mantinha pouco tempo à mesa. O hospedeiro de Oecolampadius, tomando ocasião para observá-lo em seu quarto, o encontrava sempre engajado em estudo e oração, e grandemente admirado informava que o herege era, no mínimo, muito religioso. Em conferência, Eck
arrogantemente subiu em um púlpito esplendidamente decorado, enquanto o humilde Oecolampadius, modestamente vestido, sentou à frente de seu oponente sobre uma plataforma rudemente construída. A potente voz de Eque e sua ilimitada confiança nunca lhe faltavam. Seu zelo era estimulado pela esperança de ouro, bem como de fama, pois o defensor da fé estava para ser recompensado com uma generosa quantia. Quando os melhores argumentos falhavam, ele recorria a insultos e mesmo a maldições. O Oecolampadius, modesto e não confiante em si mesmo, tinha evitado o debate e entrou nele com a solene declaração: Eu não reconheço outra norma de justiça além da palavra de Deus. Embora gentil e cortês em seu procedimento, ele provou ser capaz e resoluto, enquanto os representantes de Roma, de acordo com seu costume, apelavam para a autoridade dos costumes da igreja. O reformador apegou-se firmemente às Santas Escrituras. Na nossa Suíça, os costumes não têm nenhuma força, a menos que estejam de acordo com a Constituição. Agora, em matéria de fé, a Bíblia é a nossa Constituição. O contraste entre os dois disputantes não foi sem efeito. O raciocínio calmo e claro do reformador, tão gentil e modestamente apresentado, apelou para as mentes que se voltaram em nojo das violentas e arrogantes declarações de Eque. A discussão continuou por 18 dias. Ao seu final, os papistas com grande confiança declararam a vitória. A maioria dos delegados se colocaram ao lado de Roma, e a Dieta declarou que seus reformadores foram vencidos e declararam que eles, juntamente com Zuínglio, seu líder, estavam cortados da igreja. Mas os frutos da conferência revelaram em qual lado residiu a vantagem. O debate resultou em grande ímpeto à causa protestante. E foi não muito tempo depois que as importunantes cidades de Berna e Basel se declararam pela reforma. Continua no próximo capítulo.